Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é, olha, super crítico para qualquer empresa no Brasil que está investindo em inteligência artificial. Sabe aquele debate que virou uma distração perigosa? A busca incessante pelo melhor modelo de IA, aquele que tem a maior nota nos testes de laboratório? Pois é, isso é uma ilusão que pode estar custando muito, mas muito caro. E hoje a gente vai desconstruir o porquê. Bom, vamos começar com a ideia central que guia toda essa nossa análise. A verdadeira vantagem competitiva daqui para frente não vai vir da inteligência bruta de um modelo. Vai vir, isso sim, da engenharia de custos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a pergunta mais importante não é qual modelo é mais inteligente, e sim quanto custa, em reais, para resolver uma tarefa específica do meu negócio. É uma virada de chave, sabe? Da tecnologia pura para a estratégia financeira. Isso leva a gente direto para essa pergunta fundamental. A IA que está rodando na empresa hoje, ela é um motor que aumenta a margem de lucro ou é um ralo que está drenando o orçamento? A resposta para isso depende totalmente de como os custos são gerenciados, especialmente aqui no Brasil com a nossa volatilidade de câmbio. Então vamos para a primeira parte, a tal da ilusão. É aqui que muitas empresas se perdem, sabe? Focam em qual modelo é tecnicamente superior no ambiente super controlado, mas acabam ignorando a realidade da operação do dia a dia. E esse quadro aqui quebra essa ilusão de uma forma bem direta. De um lado, o mito, se preocupar com o preço por token e com o desempenho em testes de laboratório. Do outro, a verdade, a única métrica que realmente importa para o financeiro, o custo por tarefa resolvida com sucesso e, claro, o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. São duas coisas completamente diferentes, e é a segunda que define o lucro. Certo. Então, qual é o custo real? Ele é muito mais do que só o preço da API na fatura. A gente precisa descompactar o custo total de operação, o TCO. É aí que se escondem as verdadeiras armadilhas financeiras, principalmente para as empresas brasileiras. Esse slide aqui ilustra o problema perfeitamente. O que a gente vê na superfície é só o preço da API. Mas os custos ocultos? Esses são os verdadeiros vilões. Primeiro, o risco cambial. Com o dólar volátil, qualquer orçamento pode ir para o espaço. Depois, custo de retrabalho. Um modelo que parece barato, mas erra muito, acaba custando uma fortuna em horas da equipe. E os modelos gratuitos? Podem exigir um custo de infraestrutura de GPUs que é astronômico. E por fim, algo que muitos esquecem: não usar cache de prompts. Isso significa pagar o preço cheio a cada chamada. É um desperdício de dinheiro, simples assim. Ok, com esse cenário de custos bem claro, vamos apresentar os três principais concorrentes nessa nossa análise econômica. Cada um deles tem um lugar e um propósito estratégico bem definido no mercado. Primeiro, o GPT 5.4 da OpenAI. Ele é o padrão premium, o topo de linha. A gente deve pensar nele para aquelas tarefas super críticas, de alto risco, onde a margem para erro é, assim, zero. É a opção de máxima confiabilidade e, claro, o custo reflete isso. Em seguida, o DeepSeek V4. Dá para pensar nele como uma commodity de alta performance. É um desafiante super poderoso e, o mais importante, muito mais barato. Ele é ideal para o trabalho pesado de raciocínio interno, lá no back-office, onde o volume é gigante e a precisão é chave. E por último, mas não menos importante, o Ken 3.5 da Alibaba. Essa é a opção de pesos abertos, o que dá uma flexibilidade absurda. É perfeito para automação em escala extrema e, olha que importante, para cenários que exigem soberania de dados. Com a LGPD, isso é crítico, já que ele pode ser instalado na infraestrutura da própria empresa. Certo, vamos aos números. E preparem-se, porque essa tabela mostra um contraste gritante nos preços de API. Olhem só a diferença no custo de output da resposta. O GPT 5.4 custa $15 por milhão de tokens. O DeepSeek, cerca de 28 centavos. A diferença de mais de 50 vezes. É inacreditável. E reparem no input em cache. O custo praticamente desaparece, o que já mostra a importância de ter uma arquitetura inteligente. Então, como é que a gente navega nessa complexidade toda de custos? A resposta não é, definitivamente, escolher um único modelo para fazer tudo. A estratégia vencedora é muito mais inteligente, muito mais econômica e, claro, mais flexível. Essa expressão aqui é perfeita. Chegou a hora de abandonar a monogamia de modelos. Aquela ideia de que um único modelo, geralmente o mais caro, vai resolver todos os problemas. Bom, essa é a receita para o desastre no orçamento. E é assim que a estratégia funciona na prática. Pensa num gateway de IA, uma espécie de porteiro inteligente. Ele primeiro avalia a tarefa.
Cerca de 80% das tarefas, as mais simples, operacionais, como classificar um e-mail, são enviadas para os modelos de baixo custo. Só os 20% restantes, aquelas tarefas realmente críticas que vão ter contato direto com o cliente, são direcionadas para o modelo Premium. O impacto disso no custo total é gigantesco. Bora ver como essa estratégia se traduz em economia real no bolso? Vamos analisar alguns cenários bem do dia a dia de empresas aqui no Brasil, com todos os custos já calculados em reais. Primeiro cenário: classificação de tickets de atendimento ao cliente. É uma tarefa de altíssimo volume e baixa complexidade. Usar um modelo como o Qwen Flash em vez de um modelo Premium, mesmo que seja a versão Nano, resulta numa economia de quase 75% por mês. Para tarefas repetitivas assim, o modelo mais barato quase sempre vai ganhar. Agora um caso bem diferente: análise de contratos jurídicos. Aqui a gente precisa de uma janela de contexto enorme, e a diferença de custo é brutal. O DeepSeek V4, que é otimizado para isso, custa quase 90% menos que o GPT-5.4. O custo mensal cai de quase R$3.000 para pouco mais de R$300. É muita diferença. E para tarefas de BI, de Business Intelligence, como gerar consultas SQL a partir de uma pergunta em português, a economia é igualmente impressionante. Trocar o modelo padrão pelo DeepSeek V4 pode gerar uma economia mensal de mais de R$2.400. O ponto central aqui é muito claro, é sobre usar a ferramenta certa para cada trabalho. Certo, a estratégia é clara e os números não mentem, mas como implementar isso de uma forma estruturada, organizada? Vamos passar agora para um framework prático, um guia para a tomada de decisão. Aqui está um método de 6 passos para a gestão financeira de IA, o que a gente chama de FinOps de IA. Primeiro, mapear o fluxo de trabalho. Depois, estimar o uso de tokens. Terceiro, classificar o risco de cada tarefa. Quarto, e muito importante, calcular o custo unitário por tarefa em reais. Só então, com todos esses dados na mão, é que se decide a arquitetura de roteamento e de cache. E o passo final é crucial: revisar e auditar todo mês, porque esse mercado ele muda numa velocidade impressionante. E para o dia a dia, esse checklist rápido ajuda a tomar as decisões certas. A tarefa exige raciocínio em múltiplos passos? A tendência é usar GPT-5.4 ou DeepSeek. A tarefa pode rodar de madrugada, sem pressa? Ótimo, use a API BET para ter 50% de desconto. O prompt de entrada é gigante, mais de 50 mil tokens? Aí o DeepSeek se torna quase obrigatório. O resultado final vai direto para um cliente? Nesse caso, vale a pena pagar o prêmio pela qualidade do GPT-5.4. E se for só para extrair dados? A regra é simples: use o modelo mais barato que tiver. São perguntas diretas que evitam gastos desnecessários. E para fechar, fica essa reflexão. No final do dia, qual o objetivo? É comprar inteligência de forma abstrata, pagando por benchmarks e por poder bruto? Ou o objetivo é comprar resultados de negócio, otimizando cada centavo para gerar valor real, palpável e mensurável? A engenharia de custos em IA é o que separa quem apenas experimenta de quem realmente constrói uma vantagem competitiva duradoura.